Olá, minha gente. Mais um momento que o Mestre Jesus nos concede para a reflexão sobre os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nós necessitamos para caminhar conforme a sua vontade. E a sua vontade é que nos dita, que nos encaminha pelos caminhos da salvação. Que Ele, através dos seus espíritos superiores, nos possibilite afastar das nossas mentes, dos nossos corações, qualquer coisa que nos afaste de bons pensamentos. Não só aqui comigo, mas também com todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Tenho certeza que será um momento de reflexão muito grandioso para que nós todos possamos, através das palavras poderosas de Jesus, termos mais consciência do que é o caminho mais certo para a nossa elevação espiritual, para vencer todas essas dificuldades que a humanidade está enfrentando. E para isso, nada melhor do que o estudo do Evangelho. E hoje, o tema que nós vamos estudar é a parábola dos trabalhadores da vinha. Como sempre eu faço, eu não gosto de ler o texto todo, porque é muito longo essa parábola, então eu resumi e tem os tópicos principais que diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu pela manhã bem cedo para contratar trabalhadores. Ele conseguiu alguns e levou para a sua vinha e prometeu o salário de 1 denário por dia de trabalho. Sentindo a necessidade de mais gente, o homem saiu novamente para contratar mais alguns. Encontrou na praça vários desocupados e perguntou-lhes: por que estão ociosos? A resposta deles: porque ninguém nos contratou. Disse o homem: então vocês estão contratados, vão trabalhar na minha vinha. Isso aconteceu às 9 horas. Mais tarde, às 12 horas, ele contratou mais alguns. E às 15 horas, novamente ele contratou mais outros. E finalmente, os últimos ele contratou às 17 horas, ou seja, praticamente no fim do expediente. E quando terminou realmente o turno do trabalho, ele mandou pagar os trabalhadores. Interessante que ele começou a pagar pelos últimos, e assim sucessivamente, e eles receberam todos o mesmo salário, ou seja, 1 denário. Os primeiros, que ficaram por último, eles ficavam pensando: se eles que chegaram depois, trabalharam menos, receberam 1 denário, nós que trabalhamos o dia inteiro, chegamos primeiro, ele vai pagar mais para nós. Mas não foi o que aconteceu. Eles também receberam 1 denário cada um. Evidente que eles ficaram zangados, E foram reclamar, dizendo: Senhor, por que os que trabalharam menos tempo chegaram por último
ganhar o mesmo que nós que trabalhamos o dia inteiro? O homem respondeu: paguei conforme o acertado com vocês. Assim não há o que reclamar. Toma o que é seu e vá. E quanto ao pagamento que eu fiz para os outros, o problema é meu. Vocês estão com inveja. E finaliza a parábola dizendo: assim serão os últimos os primeiros, e primeiro os últimos, porque são muitos chamados e poucos os escolhidos. Tal procedimento, todos nós sabemos, nos dias atuais, seria contrariar a legislação trabalhista, especialmente a brasileira. Nesta palavra, então, gente, vamos interpretá-la sob o ponto de vista do reino dos céus. Assim sendo, inicialmente, vamos identificar os personagens desta palavra. O pai de família, como vocês já devem estar desconfiando, é Deus. A vinha é o nosso interior. E os trabalhadores somos nós, todos humanos. E o trabalho a ser feito na vinha é a busca da mudança do nosso interior. Para quê? Para possibilitar a evolução moral e espiritual. E, por fim, o salário, sem dúvida, é o resultado, ou seja, o fruto do trabalho, que será a evolução conseguida por cada um de acordo com seu mérito. Com essa simples comparação, Jesus nos revela os meios necessários para alcançarmos o quê? A nossa mudança interior, para melhor, né? Assim, o trabalho que nós executamos na vinha é o esforço de cada um de nós para vivenciarmos as benesses do reino de Deus pela nossa transformação. O fato é, minha gente, que para a vinha, que é o nosso interior, ser tratada adequadamente, é preciso retirar do nosso entorno as ervas daninhas e os entulhos que prejudicam o nosso crescimento, ou seja, a produção de frutos de boa qualidade. Assim, se o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma é comparado à vinha, entende-se que precisamos cuidá-lo para sermos pessoas boas, pessoas caridosas e capazes de perdoar. E esses são os atributos essenciais para a nossa purificação, para a nossa transformação. Para tanto, minha gente, requer muito trabalho. E que os empecilhos, as dificuldades que surgem são proporcionais aos débitos que nós deveremos quitar. Percebem? Isto significa a necessidade de arrancar as ervas daninhas, os entulhos que estão à nossa volta, que nos cercam, porque impedem o nosso desenvolvimento. Assim, gente, esses obstáculos perniciosos que nos prejudicam devem ser eliminados para sermos pessoas boas, pessoas confiáveis. Esses entraves, gente, são consequência dos nossos procedimentos, o nosso estilo de vida voltados mais para o gozo do que esse mundo material nos oferece.
dedicar-se tão somente às coisas do mundo, esquecendo a nossa parte moral e espiritual. Ou, como diz comumente no meio popular, vamos aproveitar a vida da melhor forma possível enquanto é tempo. Só, gente, que esse aproveitar nos afasta do cumprimento da nossa missão. Qual é a nossa missão? É pelo trabalho, pelo cumprimento das tarefas, nós nos tornamos pessoas melhores, muito mais purificadas. Porque, na verdade, gente, nós não reencarnamos, nós não estamos nesta caminhada terrena só para viver apegados à riqueza e todas as facilidades que a riqueza nos proporciona. Na verdade, ter todas as pessoas ao nosso dispor, porque a fortuna nos proporciona isso, e, em consequência, os prazeres mundanos, que essa riqueza realmente proporciona a qualquer pessoa. Mas o estar aqui reencarnado é muito mais do que isso. É especialmente a busca da salvação. E quem nos ensina isso? O Mestre Jesus. Pelo fato, gente, para fazer essa limpeza interna, leva um certo tempo. Não é uma coisa que você consegue de uma hora para outra. E depende também da nossa capacidade moral para rejeitar todos os miasmas exagerados, acumulados no nosso interior. Como é que acontece isso? Pelos procedimentos viciados que nos conduzem ao apego dos bens materiais. Né? Pessoas que se agarram aos bens materiais como se fizesse parte de si mesmo. Esses bens materiais nos conduzem para o quê? A vivência do egoísmo, do orgulho, né? Que são sentimentos impuros que impedem de amar o próximo, de amar a vida, de agradecer as coisas boas que Deus nos oferece, preocupando tão somente com as coisas materiais que nos cercam. E isso impede também da gente amar o próximo, de aprender a perdoar. Percebem? Toda essa forma de viver são incompatíveis com o ensino de Jesus. Nessa comparação da parábola de Jesus, vamos dar um exemplo. Se você leva um dia inteiro para confeccionar um sapato, o outro se leva apenas meio dia para fazer o mesmo sapato, ou seja, o mesmo serviço, e o outro leva menos tempo ainda. Vamos entender, não é? Vocês vão concordar comigo, que o valor a ser pago é o mesmo. Digamos que foi acertado 10 reais para fazer o sapato. Todos eles vão receber os 10 sapatos. Por quê? No caso, não importa o tempo que cada um levou. Se um fez em 1 hora, outro fez em meia hora, é a capacidade dele. Mas o acertado é X reais por sapato. É o que cada um vai receber, que o serviço era igual. Isso comparando é igual ao trabalhador da vinha, pois o pagamento não seria pelo tempo de serviço, mas o que foi acertado entre as partes. É uma comparação de fácil compreensão, porque se nós somos a vinha para ser cuidados, para ser limpo,
para o crescimento, conclui-se que a nossa purificação interna, não depende do tempo, mas sim do procedimento, do nosso empenho para a mudança de vida, da eficiência no viver a boa prática. Percebem? Então não há o que reclamar. É preciso sim, cada um de nós, melhorar por todos os meios, com todos os sacrifícios, o padrão moral o mais rápido possível. E não ficarmos com saudosismo da outrora vida desregrada, dominada pela influência dos maus espíritos. Há uma passagem no Antigo Testamento a esse respeito, sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, em que Ló e a sua família foi alertado para sair da cidade pecaminosa que Deus iria destruí-la. Então saíram Ló, a sua esposa, a sua família, quando eles estavam no alto do monte, começou a destruição da cidade. Mas a mulher de Ló era tão apegada a essa vida pecaminosa da cidade, que por um último instante ela sentiu saudade de deixar aquela vida e olhou para trás. E que Deus tinha dito: não olhe para a vida pecaminosa que traz, esqueça e siga em frente. Mas ela sentiu aquela vontade e olhou. E diz a Bíblia que nesse instante ela virou uma estátua de sal. Percebem? Percebe a imagem forte do texto bíblico? Você, quando resolver mudar a sua vida, resolver seguir o ensino de Jesus, não fique com saudades da vida que você levou anteriormente, que você vai ficar dividido. Então, é uma mensagem muito forte. Se você resolveu, siga, porque senão não adianta nada. É evidente que para essa mudança não há meio termo, como eu disse, Ou segue o ensino de Jesus com fidelidade, ou não conseguirá mudar, porque está registrado no Evangelho de Mateus 6,24, que diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Assim as dificuldades serão muitas e que causarão aflições e dores e preocupações à pessoa. Você poderá até entender que está sendo injustiçado, o que é até compreensível, visto que poderá até entender, que esse tipo de vida está difícil de ser levado. Mas por que isso? Porque nós somos pessoas imperfeitas, pessoas em busca de deixar os nossos vícios e começar a caminhar segundo a vontade de Jesus. Mas tem um alerta também muito importante que Jesus faz. Em nenhuma situação que você esteja enfrentando, não fique com inveja dos outros que estejam aparentemente em melhores condições do que nós, como ocorreu com os trabalhadores, Então, aqueles que trabalharam muito mais tempo, ficaram com inveja dos outros que trabalharam menos e ganharam a mesma coisa. E Jesus disse: olha, não fique com inveja. Por quê? Tem um recado muito forte para cada um de nós. Preocupe-se com a sua vida. Não compete a você e a ninguém julgar qualquer pessoa que seja. Disse Jesus em Mateus 7,13:
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu olho? Péssimo costume que muitos de nós temos de não nos contentarmos com o que nós temos. Ficamos sempre pensando nas coisas que os outros têm. Não, não é esse o propósito. O propósito é nos preocuparmos com o que é nosso, com a nossa maneira de seguir o ensino de Jesus. Seguir esse padrão de vida equivocado, né? Com ciúmes, com essas coisas todas dos outros, para mim é não crer na justiça divina. É não confiar nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nós precisamos confiar sempre em Deus. Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós, cada um de seus filhos. E também sabe o momento adequado que ele acha que deve conceder oportunidade para o desenvolvimento de cada um de nós. E assim, uns são chamados mais cedo e outros mais tarde. Para quê? Para a reencarnação. Mas o salário é o mesmo, ou seja, a evolução não depende do tempo. É fácil a gente compreender, não é? Que se eu tenho, digamos assim, um débito muito grande, eu vou ter que trabalhar muito mais, não é verdade? Do que outra pessoa que tem um débito menor. Tem um outro que tem um débito menor ainda, então ele vai trabalhar menos. Mas o prêmio é o mesmo, que é subir na escala de evolução espiritual. Não se esqueçam que Jesus advertiu os trabalhadores que reclamaram do salário, dizendo: a decisão foi minha. E saiba que o problema não é de vocês. Preocupe-se com a sua vida. Vamos repetir de novo, que isso é muito importante. Com as suas tarefas. Veja como anda a sua evolução moral e espiritual. E pode se perguntar: será que você já atingiu um nível de perfeição que é capaz de perdoar o próximo? De fazer caridade? De amar o próximo como a si mesmo? É com isso que nós temos que nos preocupar. Esqueça a vida dos outros, que não é o que vai levar você para frente. Então, gente, vamos e venhamos. É uma advertência, um aviso muito forte para cada um de nós. Vamos nos preocupar com os nossos procedimentos, esquecer tudo que não diz respeito a gente e não vamos ficar julgando de fatos que nós nem sabemos, não é? Nem compreendemos, mas temos o péssimo hábito de às vezes estar dando pitaco no que não é da nossa competência. E lembre-se, tudo que acontece conosco ou com as outras pessoas, há uma razão de ser. Nada nesta vida acontece por acaso e nós já sabemos disso. Eu costumo repetir muito isso. E outra coisa, nem tudo é permitido a nós conhecermos. Há limite para o nosso conhecimento. Então vamos entender isso também. O importante é reafirmar. Eu às vezes repito porque é muito importante. Que tudo acontece com a permissão de Deus. E entenda que a nossa regeneração, a nossa vivência para viver os ensinamentos de Jesus não depende de tempo, mas da nossa vontade, da nossa decisão de mudar para viver o amor de Deus. Jesus afirma no fim da parábola: os primeiros serão os últimos os primeiros. Como entender essa afirmação? Na verdade, os chamados primeiros é porque estão necessitando mais. Como eu disse, né? Estou repetindo aqui, estou reforçando, que quem tem mais débito, é evidente que ele vai ter que trabalhar
trabalhar muito mais, não é? Então ele precisa de mais oportunidades para cumprir a sua expiação. Assim, vamos entender de uma vez por todas que os últimos sempre estão em melhores condições. Reforçamos o entendimento pela sua importância que a decisão para o arrependimento é pessoal. Deus não interfere na decisão de nenhum de seus filhos. É o uso do livre-arbítrio. Assim, o resultado daquilo que nós decidimos se resume, não é, na aplicação do mérito de cada um. É a aplicação da justiça divina. E outra coisa, ter muita coisa, muitos bens materiais, ou não ter nada, não importa. Faça a sua parte com dignidade e não viva reclamando. Como disse Paulo de Tarso em Filipenses 4, 11 e 12. Não estou dizendo isso só porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tudo muito ou passando necessidade. Perceberam, gente? É um aviso muito, mas muito importante. Não se importe com a situação adversa que sempre surgirão na nossa caminhada, na nossa peregrinação, porque faz parte da nossa vida, pois estamos nesta terra para extirpar as impurezas dos nossos corações. Entenderam, gente? Eu vou ler um texto também que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai servir para complementar, para completar tudo aquilo que nós vimos até agora, que está registrado na página 256 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: as recompensas celestiais são para aqueles que não houverem pedido recompensa da terra. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm aparência de devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é esses que não recuaram diante da sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Portanto, minha gente, nós temos que realmente nos dedicarmos a conhecer profundamente o ensino de Jesus e que ele é, acima de tudo, fiel a todos aqueles que procuram cumprir com devotamento, com muito esforço, não se preocupando com os outros, da nossa purificação, do nosso melhoramento, né? Da nossa evolução espiritual. Não só através dos conhecimentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, mas especialmente a prática, a vivência. E que toda essa prática não seja, digamos, usando uma palavra-chave que diz
viver de fachada, mas viver segundo o que está dentro do seu coração. Porque com isso, você vai emitir a sua bondade. Você vai praticar todos os seus atos com amor. Com o amor de Jesus, com a bondade de Jesus. Isso é que nos faz diferentes de uma pessoa para outra. Não é o padrão de vida, não é a riqueza, não são os cargos, nada disso importa diante de Deus. Nada disso importa para nós subirmos a escada da evolução espiritual. Importa sim a purificação da nossa vinha, a purificação do nosso interior, de tal forma que tudo que você fizer, um abraço que você der a uma pessoa, não é? Uma palavra que você der a uma pessoa, um pedaço de pão que você der a uma pessoa, seja apenas por algo que vem do seu íntimo de ajudar o próximo, de ficar alegre, feliz, de ver outras pessoas também comendo, se alimentando, tendo uma casa como nós temos. É isso que é o mais importante. É o que nós temos que pedir nas nossas orações, que Jesus nos ajude nessa modificação e que tudo que a gente faça para os outros seja automático, seja instintivo, não com aquela intenção, não é? De tirar proveito disso. Puxa vida, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar ponto aqui, né? Com o nosso Jesus. Eu vou fazer isso porque as pessoas da minha comunidade vão julgar que eu sou uma pessoa caridosa. Não, gente, nada disso. Vamos sempre nos orar. Vamos sempre pedir a Deus para que ilumine a nossa caminhada, que possamos absorver a energia, né, os fluidos salutares que chegam do universo para penetrar dentro de nós e que faça a diferença e possamos realmente manter a nossa vinha o mais limpo possível. Que Deus nos abençoe e obrigado, minha gente, por mais esta oportunidade.